mais de quase 30 pessoas, se contar o Facebook dá mais de 30 pessoas, né, seria impossível a gente estar reunido nesse momento de forma presencial. Então, as nossas reuniões estão sendo feitas de forma remota. O objetivo, então, né, a pauta principal da reunião é a apresentação do diagnóstico da situação atual do saneamento básico de Bambuí, que foi elaborado entre os meses de outubro de 2020 e fevereiro de 2021. O diagnóstico ele aborda os 4 componentes, né, definidos pela Lei 11.445/2007, que são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem urbana e manejo de águas fluviais. Essa audiência está dividida em blocos, né? Então, no primeiro bloco a gente vai fazer uma breve apresentação das instituições e dos atores envolvidos na elaboração, e no bloco 2, a apresentação propriamente dita, né? No bloco 3, nós iremos abrir para discussão, e para que vocês possam fazer aí as críticas, sugestões e considerações em relação ao diagnóstico. E no bloco 4, a gente faz o encerramento com as considerações e deliberações finais. Algumas orientações gerais, então pedimos para que todos, se possível, deixem as câmeras ligadas e o microfone desligado, quando não estiverem falando, obviamente, né? Então, na parte inferior da tela, tem 3 botõezinhos, o da esquerda liga e desliga o microfone, o do meio encerra a chamada, e o da direita liga e desliga a câmera. Caso um de vocês aperte sem querer no botão do meio, geralmente acontece isso, né? A gente, sem querer, aperta no do meio, uma tela vai ser desconectado da reunião, mas uma tela aparecerá informando que você pode voltar para a sala, né? Caso não consiga retornar por esse procedimento, né? É só, novamente, abrir o link que vocês utilizaram para chegar até aqui. No bloco 3, que já passei, então aqui, para quem estiver utilizando, é uma dica importante, para quem estiver utilizando o smartphone, usem ele na posição horizontal, que mais elementos da tela, né, vão aparecer. Todo mundo está passando o mouse na tela da apresentação aqui, ou para quem estiver utilizando um telefone, apertar na tela, aparece um íconezinho de um alfinete. É bem importante esse recurso, porque ele vai fixar essa apresentação aqui que a gente tem na tela do computador ou do telefone. Fica maior, né? A gente consegue acompanhar tendo mais coisas na tela. Para desafixar, é só novamente passar o mouse por cima da tela, ou apertar com o dedo, para quem estiver utilizando o telefone, no íconezinho do alfinete, e vai desafixar a apresentação, vocês vão voltar a ver os outros usuários aqui. A oficina está sendo gravada, né, para que possamos, então, registrar a participação de vocês e depois transmitir para o canal, né, para o nosso canal do YouTube, permitindo que as pessoas que não puderam estar aqui presentes hoje possam assistir num outro momento. E é importante também, bem importante, que vocês preencham, a gente vai colocar no chat e lá no Facebook também, um link com a nossa, como se fosse uma lista de presença, né, registrando a participação de vocês. Então, a gente já tem programado, ao final do processo, fazer a checagem de quantos eventos vocês participaram, né, isso já é o terceiro rodada, né, de eventos que a gente tem com vocês, a gente possa emitir um certificado de participação, e também fica mais fácil de a gente conseguir contatá-los, né, para outros eventos. Então, é importante que vocês preencham o registro de participação. O link está aparecendo ali, acho que a Lígia tirou agora, mas tem um QR Code também que dá para fotografar ali e acessar a lista de presença. Então, para a apresentação das entidades, então, primeiramente, o Altino acho que não está, né? Eu vou chamar a Paula Fontoura, que é coordenadora técnica da agência Peixe Vivo, para dar uma palavrinha para a gente aqui. Por favor, Paula. Obrigada, Christian. Boa noite a todos. Minha conexão está um pouquinho instável hoje, então, se travar, vocês podem passar para frente, mas acho que agora está melhorando um pouco. Bom,
É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, na Conferência Municipal do Plano de Saneamento de Bambuí, que está lá pertinho da nascente, né, do Rio São Francisco. Como o Christian falou, eu sou da Agência Peixe Vivo. A Agência Peixe Vivo, ela exerce o papel de secretaria executiva do Comitê do São Francisco. Então, assim, é nossa função acompanhar, né, o comitê, ele elege projetos, programas que vão trabalhar em prol da quantidade e da qualidade da água do Rio São Francisco. E a nossa função como agência é acompanhar esses projetos, né, como o Christian falou, desde o processo licitatório, como a gente trabalha com recurso público, que é o recurso da cobrança pelo uso da água, a gente, né, todas as contratações são por licitação, então a gente acompanha desde essa licitação até toda a execução do projeto, para garantir que ele seja realizado, né, de acordo com o que foi proposto e com o que o comitê do Rio São Francisco solicitou. Só para situar um pouco, né, o histórico, né, desse projeto, ele começou lá em 2019, quando o comitê lançou um chamamento público convidando todos os municípios da bacia a manifestar o interesse de ter seus planos de saneamento elaborados com o recurso do comitê. A gente recebeu manifestação de quase 80 municípios e foi feita, então, uma seleção, né, com base em critérios técnicos, para definir 48 cidades que teriam seus planos sendo elaborados. E nessa seleção, Bambuí foi um dos municípios escolhidos, né, fazendo parte da região do Alto São Francisco. Como o Christian falou, né, além de Bambuí, tem outros 5 municípios que estão tendo os planos elaborados também pela Profil, e a gente tem outros 40 planos sendo elaborados esse ano com o recurso do comitê. Então, vocês podem imaginar que é um investimento elevado que o comitê faz em planos de saneamento, com o objetivo, né, da gente ter na bacia o esgoto sendo tratado, o lixo sendo coletado, a drenagem da cidade sendo bem feita, porque se a gente tiver o serviço de saneamento funcionando bem, isso vai refletir, com certeza, na qualidade e na quantidade de água do rio. Então, a elaboração de planos de saneamento tem sido uma bandeira forte do comitê, não só do Comitê de São Francisco, mas de todos os comitês de bacia que a gente tem no Brasil. Como o Christian falou, né, normalmente a gente faria um evento presencial, mas não teria como nesse momento, então a gente está optando por eventos online. A gente já fez esse tipo de evento online em outros planos no ano passado e tem dado muito certo, e a gente espera que continue dando, porque esses planos de saneamento são realmente muito importantes para os municípios, para nós, né, para o meio ambiente. E hoje a Profil vai apresentar aqui o diagnóstico, né, tudo que eles levantaram sobre o saneamento do município, e é muito importante a participação, né, do grupo de trabalho, da população, porque a gente, né, nós, a agência, o comitê, a gente contratou essa equipe da Profil, que é muito qualificada e experiente na área, mas realmente quem conhece a fundo a cidade que vocês moram são vocês. Então, é muito importante que vocês deem a opinião. Eu espero hoje que vocês não só assistam a apresentação que a Profil vai fazer, mas que deem sugestões, até críticas, mas que contribuam, né, para falar se esse diagnóstico realmente está refletindo a situação da cidade. Não é isso. Para finalizar, eu quero só agradecer ao apoio da Prefeitura e do grupo de trabalho, desejar uma ótima conferência, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Paula. Antes de chamar a Nátila, eu vou chamar, então, o prefeito Olívio. Por favor, prefeito, tem a palavra. Como é que o senhor tem só o meu? Que tal se aumentar seu volume? Prefeito, tá nos ouvindo? Tô ouvindo. Opa, boa noite. Boa noite. Tinha deixado o telefone desligado, estava olhando outra coisa. Bom, vamos participar. É um prazer, é um sonho antigo nosso de ter nesse plano. E corremos atrás, graças a Deus fomos atendidos nosso pleito com o Comitê de Bacias. E com certeza vai ser muito importante para o desenvolvimento de Bambuí. Então, desenvolvemos um trabalho, estou com a câmera desligada, tá? E assim eu fico mais à vontade. Mas vamos participar e dar ideias, tá? Bom trabalho para todos. Obrigado, prefeito.
Gostaria de chamar, então, a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Rural, Nátila Carvalho Pereira, por favor. Boa noite a todos. Ô, Christian, eu não sou secretária não, viu? Eu sou só gerente de meio ambiente. O Oscar deve estar presente aí também. Certo. Tá ouvindo? Vamos tá, estamos ouvindo sim, pode falar. Então, queria agradecer a todos que estão aí presentes, né? Esse plano vai ser muito importante para nós, principalmente a gente ir atrás de recursos do governo, né? E melhorar ainda mais a nossa cidade, que ainda está precisando muito. Estamos melhorando a cada dia. Ótimo. Oscar, uma palavrinha também? Fique-se à vontade, por favor. Desculpa ter invertido aqui a ordem de vocês, né? O Oscar von Betzen, né, é o secretário, a Nátila é a coordenadora, na verdade, do GT, né? Coordena o GT ali, ajuda a coordenar o GT. Oscar, sinta-se à vontade também para falar com a gente aí. Bom, a gente pode fazer isso no bloco 3, né? Então, eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar também, após a apresentação, pessoal, no momento de discussões, todos vocês têm uma mãozinha ali, muita gente ela é amarela, se passar aqui, quem está no computador é no canto direito inferior, no celular também tem 3 pontinhos ali, essa mãozinha ela permite, como se for... Oi, Oscar. Oi? Não, Cris, eu acho porque eu falei não tinha ligado o microfone aqui. Esse tem um probleminha, aquele probleminha que tem entre o volante e o banco, né? Aquela pecinha assim, meio arcaica, tá certo? É que a minha filha não estava aqui perto, agora ela chegou e já deu uma assistência, mas é um prazer estar com vocês, né? E a gente está aqui para aprender muito e discutir uma coisa que o prefeito falou e que é certa, um sonho antigo que a gente tem, né? Muito obrigado e um bom trabalho para nós todos. Obrigado, Oscar. Então, só para fechar aqui as orientações gerais, então essa mãozinha é importante, que é como se fosse num evento presidencial, onde a pessoa ergue o braço e alguém anota a ordem de fala, né? Ao clicar nessa mãozinha, a gente consegue verificar quem está pedindo a palavra, né? E saber a ordem, inclusive, né? Depois de falar, é só clicar novamente no ícone da mãozinha, que aí sobe para a gente também aqui. Então, isso facilita bastante a organização do nosso evento. Para quem não estiver usando microfone, ou não tiver microfone, não tem problema, pode digitar pelo chat, a gente está acompanhando também, o mesmo vale para quem está pelo Facebook, né, como não tem o recurso, é uma transmissão apenas, então pode usar o espaço de comentários lá do Facebook, mas não deixem de depois manifestarem as suas dúvidas, críticas, sugestões, é importante esse feedback de vocês, então, por favor, pedimos que participem ativamente hoje da conferência. Por favor, Lígia Tavares, vai dar prosseguimento à apresentação. Muito obrigado. Olá a todos, boa noite. Antes de eu começar a falar um pouco sobre o saneamento básico do município, queria agradecer a presença de vocês, né? Sábado à noite, não é todo mundo que está disponível aí para ficar ouvindo sobre o saneamento básico, né? Então, o pessoal que está aqui realmente está interessado. E aí, né, por que a gente tem que fazer esse plano de saneamento? O plano de saneamento é um instrumento de planejamento e gestão. A gente vai estar organizando como que tem que ser melhorado o saneamento básico de Bambuí para os próximos 20 anos, né? Para que a gente consiga atingir a universalização do acesso em todo o território municipal. E também, o plano de saneamento básico é uma condição para a gente conseguir acesso a recursos do governo federal. Depois de 2022, os municípios que não tiverem plano de saneamento básico não vão poder ganhar recursos do governo federal para investir em saneamento. E daí é mais um motivo, né, para a gente estar construindo esse documento. Esse plano de saneamento é composto por 6 produtos. A gente está no produto 2 agora. O produto 1
foi um planejamento de elaboração do plano. É um documento, é um plano de trabalho, onde vai estar ali a metodologia de como a gente se organizou para fazer os outros produtos. O produto 2 é o que a gente está fazendo, né? É o diagnóstico. É a descrição da situação atual do saneamento básico de Bambuí. A gente juntou todas as informações que a população nos passou, que a prefeitura nos passou, e que a gente recolheu em campo e escreveu esse documento ali, grande, né, que a gente mandou para vocês em PDF, mandou para o grupo de trabalho em PDF. Depois que a gente termina o diagnóstico do saneamento, a gente passa então para as medidas propositivas. Eu sei como está agora, então eu já posso pensar no que eu tenho que fazer para melhorar. Esse é o produto 3, que é o prognóstico, programas, projetos e ações. Nesse documento a gente vai escrever os projetos para melhorar o saneamento, vai colocar objetivo para cada eixo, metas, prazos, e também dizer ali qual setor da prefeitura é responsável por cada uma dessas melhorias. No produto 4, a gente vai ter um mecanismo de avaliação desses projetos. Vão ser criados indicadores para a gente saber se o que a gente propôs está dando certo ou não no município. E aí, se não estiver dando certo, é hora da gente repensar e avaliar uma nova alternativa. O produto 5 é um termo de referência para um sistema de informação do saneamento básico no município. Esse produto é basicamente um grande banco de dados que vai auxiliar o município em armazenar as informações de saneamento, de forma que ela não fique mais dispersa, os dados de água com a Copasa, os dados de esgoto ali com a empresa de esgoto, né, que é a própria prefeitura, não me lembro agora. A parte de resíduo não fique só com o pessoal de resíduo e a gente consiga, então, concentrar todas as informações num único local, num grande banco de dados. Feito isso, a gente tem o produto 6, então, que é o relatório final do PMSB. Esse relatório final é um resumo de todos os outros produtos de forma mais objetiva, né? Um resumo. A gente vai estar ali colocando as informações mais acessíveis para a população e para quem queira acompanhar todo o plano de saneamento básico e não tenha que ficar olhando produto por produto. Então, a gente vai ali e olha o produto 6, que é um grande resumão. E durante a elaboração desse plano de saneamento, em vários momentos a gente vai estar entrando em contato com a comunidade. Né? Vocês, como a Paula falou, vocês têm que participar, porque o plano é para vocês. Pode ser que a Profil já tenha feito outros planos de saneamento, mas a gente nunca fez o plano de saneamento de Bambuí. A gente não sabe como é Bambuí. Eu não sou de Bambuí. A gente passou 1 semana, 2 semanas aí fazendo levantamento de campo, mas isso não é o suficiente para a gente ter domínio de todo o município, né? Então, a gente precisa da colaboração de vocês para que o plano de saneamento seja real e que ele tenha a cara do município de verdade, o município de Bambuí. Durante esse processo, onde vocês vão ter a oportunidade de estar colaborando com a construção do plano, tem esse fluxograma aqui, né, do slide. A primeira vez que a gente entrou em contato com o município foi na reunião de partida, lá em setembro, onde a Nátila e o prefeito participaram. E aí depois teve um primeiro encontro do grupo de trabalho, onde a gente definiu todas as metodologias e quem ia ajudar a fazer cada parte do plano. Depois disso, a gente se reuniu com a comunidade lá em dezembro para pedir a opinião de vocês para saber como que estava o saneamento básico. E aí eu juntei essas informações que a comunidade nos passou na primeira rodada de oficinas setoriais, com os dados de campo e com os dados da prefeitura, e a gente apresentou para o grupo de trabalho, né, no segundo encontro do GT, esse mês ainda, no início do mês. O pessoal do grupo de trabalho, né, que são menos pessoas, aprovaram, concordaram com o que estava presente ali, pediram alguns ajustes, a gente fez, e agora está realizando a primeira conferência municipal. Essa primeira conferência municipal é para validar todo o diagnóstico e bater o martelo. Tudo que está presente ali tem que ser validado pela população, né? Vocês que conhecem o município, aqui nesse evento. Então, por isso que eu peço para vocês prestarem bem atenção, e se tiver faltando informação, vocês podem falar, o momento de fala é esse, e a gente quer ouvir. Depois dessa reunião, a gente vai seguir, então, para as próximas etapas,
da construção do plano. A gente vai admitir que tudo que a gente apresentou aqui está certo e a gente vai começar a pensar nas soluções para os problemas que a gente apresentou. E aí, nesse momento, mais uma vez, a gente vai estar entrando em contato com a comunidade para pedir a opinião de vocês, que é a segunda rodada de oficinas, que vai acontecer ali por junho. Então, fiquem espertos. E aí, a gente segue a mesma metodologia. A gente se reúne com a comunidade, apresenta para o grupo de trabalho e depois faz uma outra conferência municipal para validar tudo que foi juntado de informação. E, por fim, faz ali uma solenidade final de encerramento do projeto, que vai acontecer lá para setembro. Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico do saneamento em si. O diagnóstico tem como objetivo, então, consolidar as informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E, além disso, relacionar com o perfil da população, com o quadro epidemiológico e de saúde, com os indicadores sanitários, com os indicadores socioeconômicos e ambientais, e também com o desempenho da prestadora de serviço, né, e de outros setores relacionados. Então, esse documento está organizado em 5 capítulos. A gente vai apresentar para vocês cada um desses 5 capítulos agora. E aí eu convido a Isadora para falar um pouco mais sobre esses documentos, né? Obrigada, Lígia. Bom, pessoal, eu sou Isadora, eu sou engenheira civil, trabalho na equipe técnica da Profil. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o grupo de trabalho, né, que está com a gente desde outubro, realizando esse trabalho que a gente vai apresentar para vocês agora. Em especial a Nátila, o Oscar e a Michele, que foram as pessoas que nos acompanharam aí em Bambuí, a gente foi muito bem recebido, agradeço mais uma vez. E essa apresentação de agora, ela é um breve resumo, né, de um produto que tem mais de 300 páginas. Então, depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação a mais do que eu apresentar aqui, que vocês queiram saber, a gente vai abrir um espaço para todo mundo falar e todo mundo tirar suas dúvidas e fazer suas contribuições. Bom, primeiro de tudo, a gente faz uma caracterização geral, né, do município para entender onde ele está inserido, né, e quais são as características dessa região. O primeiro capítulo que a gente apresenta no produto é a caracterização física da região de Bambuí. Então, como é o clima, como é a geologia, como é o relevo, a vegetação, como é o solo, né, da região, o uso e ocupação do solo, a hidrografia, né, então Bambuí está na subbacia dos afluentes do Alto São Francisco e muito perto, né, da nascente do São Francisco na Serra da Canastra, e também a hidrogeologia, que é a produtividade dos aquíferos. Depois a gente faz uma caracterização histórica e cultural, contando a história do município e identificando quais são os principais calendários festivos, né, de Bambuí. Depois a gente tem uma caracterização socioeconômica, onde a gente apresenta a demografia, que é como que a população se apresentou, né, nos últimos anos no censo. Infelizmente a gente não tem o censo de 2020 por causa do Covid, mas a gente apresenta a estimativa, né, do IBGE para 2020 e os estudos de 2010, como a população se divide em gênero, faixa etária, zona rural, zona urbana. Depois a gente fala dos índices socioeconômicos, como, por exemplo, IDH, renda. A gente também fala da vocação econômica de Bambuí, né, que hoje está muito ligada à usina Bambuí e às plantações de cana, né, de açúcar, e também tem muita influência do Instituto Federal de Minas Gerais, né, que o IF cresceu muito nos últimos anos e trouxe bastante gente para estudar no município. A gente também fala das áreas de interesse social, né, que o plano diretor de 2007 de Bambuí instituiu algumas áreas na zona urbana, mas existem algumas áreas de interesse social também na zona rural, né. A gente pode citar Abacaxis, que é uma comunidade mais carente, que ainda tem um centro de assistência social, os assentamentos, né, Margarida Alves e Ponte Alta, e também a comunidade de São Francisco de Assis, né, que é uma comunidade peculiar. Depois eu vou falar um pouquinho mais dela, mas a gente até separou essa comunidade numa mobilização social específica para ela. Depois a gente tem a caracterização da infraestrutura, onde a gente apresenta as unidades de saúde, as unidades de educação, como que é a energia elétrica em Bambuí, como é o transporte, né? Então a gente fala também da linha férrea que cruza o município, que é super importante, os
sistemas de comunicação e os cemitérios existentes. Depois tem um capítulo de gestão de recursos hídricos, onde os principais capítulos são o monitoramento da qualidade das águas e o enquadramento dos cursos d'água, né? Atualmente, a subbacia onde Bambuí está inserida está com o enquadramento em andamento, então esse estudo ainda não existe para a região onde Bambuí está inserida. Depois a gente fala um pouquinho sobre gestão ambiental, né, unidades de conservação, áreas de preservação permanente e o licenciamento ambiental, como ele funciona em Minas Gerais. Bom, outra coisa muito importante para o saneamento é as legislações, né, tudo que a gente trabalha é em cima de legislação. Então, a gente apresenta as legislações federais mais importantes, as estaduais mais importantes, como, por exemplo, a criação do comitê, né, da bacia que Bambuí está inserida, e as legislações municipais mais importantes, que seriam, por exemplo, as leis de concessão, que dão o direito à Copasa, né, de fazer o fornecimento da água, o plano diretor, que foi feito em 2007, a lei de educação ambiental, que instituiu a educação ambiental nas escolas municipais, e, por exemplo, a lei de parcelamento de solo nas zonas urbanas especiais. Então, também tem outras legislações que a gente cita no plano, mas essas são as mais importantes. Depois, a gente fala um pouquinho da estrutura da gestão municipal, quais são as secretarias que existem, os fundos, né, o Fundo de Meio Ambiente, o Comitê de Meio Ambiente, quais são os principais programas existentes, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, e como que é a estrutura de remuneração e sustentabilidade econômica dos serviços de saneamento atualmente. Bom, agora começando pelo abastecimento de água, um panorama geral de Bambuí. Na área urbana, né, o abastecimento de água é feito pela Copasa e regulado e fiscalizado pela Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais, a ARSAI. Na área rural, existem apenas soluções coletivas alternativas ou soluções individuais, né? Não se tem prestação de serviço direta da prefeitura. Em 2010 foi feito o censo, né, o último censo, e segundo esse censo, 85,8% dos domicílios de Bambuí tinham acesso à rede geral de água e 10,6% tinham poço ou nascente na propriedade. Então é muito mais comum ver em Bambuí, na zona rural, soluções individuais e não soluções coletivas, né, de comunidades usando o mesmo poço. Bom, um dos trabalhos que a gente fez nesse plano foi mapear, né, as estruturas existentes. Então, vocês podem ver esse mapa. A gente mapeou os reservatórios, as captações, os boosters. A gente também fez polígonos de abrangência, né, para mostrar quais eram os bairros e as comunidades que estavam sendo abastecidos pela Copasa e pelos sistemas locais. E agora, falando um pouquinho só da sede urbana, né, o sistema de abastecimento da sede municipal de Bambuí é bastante antigo, ele começou lá na década de 40 e ele é operado pela Copasa, né, atualmente. O contrato atual ele vence em 2034. Copasa hoje abastece cerca de quase 20 mil pessoas, né, 11 mil economias e 10 mil ligações. Aí tem um croquisinho que a gente montou para explicar como é que funciona, né. A captação superficial ela é feita no rio Bambuí. Ela tem uma vazão de 50 litros por segundo e ela opera só de dia, né? Ela opera 8 horas por dia. Tem uma adutora, que é uma canalização de água bruta, que bombeia, né? Leva a água até a ETA. Além da captação superficial, a gente também tem a captação de 7 poços, que na verdade hoje 6 deles estão em operação. Então a primeira bateria de poços tem 12 litros por segundo de operação hoje em dia. É o poço E02, E03 e E04. Depois a gente tem outra bateria de poços, que são os poços que ficam lá perto, esqueci de passar, esses 3 aqui são os poços que eu falei, né, o E02, E03 e E04. Esses 3 é o E06, E07 e C02, que são os poços que juntos tem quase aí 50 litros por segundo de vazão de operação, e também tem mais um poço que é o C01. Todos esses poços, eles vão lá para a saída da ETA. A ETA, ela é convencional, né? Então, ela tem todas as etapas de tratamento convencionais. A água chega do rio Bambuí,
vai para o início da ETA. A água que vem dos poços vai para o final da ETA, né? Então, ela só recebe aquele tratamento simplificado no final de cloro e flúor. O poço C1, ele não vai para a ETA, ele vai direto para uma estação de bombeamento, onde lá ele recebe um tratamento simplificado. Bom, como tem muitos locais altos em Bambuí, né, mais altos do que a ETA, precisa de bombeamento, né, para levar até os reservatórios. Então, Bambuí tem 8 estações de elevatórias de água tratada e um booster. Aí, então, a reservação, né, esses sistemas de bombeamento bombeiam a água até os reservatórios, e a gente tem 14 reservatórios em Bambuí, onde 12 estão em funcionamento atualmente, contabilizando um total de 2.245 metros cúbicos de água. Os reservatórios, eles estão no bairro Cruzeiro, Coab, perto do aeroporto, no bairro Cândola, Nações, e depois tem mais 2, que é o Centro Reservatório Ferroviário, onde tem 3 reservatórios, e esse da foto, que é o Centro de Reservação Coração de Jesus, onde tem 6 reservatórios, mas só 4 estão operando atualmente. Depois de passar para o reservatório, né, vai para a rede de abastecimento, que ela tem mais ou menos 100 mil metros de extensão, e ela tem diâmetros de 25 a 150 milímetros. Da rede vai para casa, para as economias de toda a cidade. Bom, o Ciságua, né, ele é um sistema do Vigiágua, né, do governo federal, que ele analisa tanto a qualidade da água, né, quanto as condições operacionais e de infraestrutura. Então, a gente pegou nos dados abertos do Ciságua o número de ocorrências de reparos de rede, intermitências, falta de água e reclamações de cor, gosto e odor da água de 2018 e de 2019. Em 2020, ele não foi totalmente preenchido, então a gente não colocou aqui. Como vocês podem perceber, não é comum que ocorram reclamações de cor de água e nem reclamações de gosto e odor, né? Tá zerado. E por esses relatórios a gente pode ver quantas amostras de água ficaram fora do padrão de potabilidade e nenhuma delas ficou. Então, realmente, a qualidade da água em Bambuí é muito boa, está dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Mas existem problemas de falta de água, né, como vocês podem ver ali, até um número alto, e de reparos na rede. Então, esses são os maiores problemas que a sede enfrenta. Deu uma melhorada de 2018 para 2019, mas ainda assim são números altos. Agora, um resumo, né, dos problemas que a gente visualizou na sede e que vocês também nos contaram durante a visita e durante as mobilizações. Eventos de falta de água e energia, principalmente nas regiões mais altas, como no bairro Cândola, por exemplo. A existência de ocupações irregulares que não estão ligadas à rede. A tubulação subdimensionada, então a norma brasileira, ela indica que precisa ter um diâmetro de no mínimo 50 milímetros. Como eu falei anteriormente, existem diâmetros de 25, né, 30, 45, 40. Então, a rede, ela está subdimensionada nesses locais. Provavelmente são redes muito antigas, mas que precisam ser trocadas. Depois disso, também tem os poços sem perímetro de proteção. Os primeiros 3 poços que eu mostrei, que é o E02, o E03 e o E04, eles estão dentro do escritório da Copasa, só que eles não têm proteção. Então, eles estão em desacordo com a norma. Essa proteção ela é importante porque evita que pessoas não autorizadas entrem, né, perto do poço, ou até mesmo animais que contaminem o solo, enfim. Então, esse perímetro de proteção é super importante. Os outros poços já têm, né? Outro problema é que a gente enviou um ofício à Copasa pedindo várias informações, e algumas informações não vieram, né? Por exemplo, croquis atualizado da rede, qual é a periodicidade de limpeza e inspeção de reservatórios. Isso é super importante, né? Porque se tu não faz com certa frequência a limpeza dos reservatórios, pode ser que a água chegue suja na casa das pessoas, e ela não é que ela não esteja tratada, mas que por algum motivo ela ficou suja por causa de alguma sujeira no reservatório, né? E também a inspeção é importante, porque pode estar acontecendo algum vazamento e o pessoal não perceber por falta de inspeções periódicas, e aí causar o desabastecimento de algum bairro, né? Também a gente não foi informado sobre a existência ou não das bombas reservas. Isso é super importante, porque se queima uma bomba, precisa ter uma bomba equivalente para ser trocada no mesmo dia, né? Para não ficar muito tempo sem captação.
E também não fomos informados sobre a macromedição. O que é isso? São hidrômetros que ficam na captação e nos reservatórios que nos indicam, né, pela diferença de medidas, se existe algum vazamento na rede. Então, isso também é muito importante e não é que não tenha, mas a gente não teve essa informação vinda da Copasa. Então, outros problemas aí relatados pela população durante a mobilização social é a ausência de programas e projetos de conscientização da população quanto ao uso da água, então acaba acontecendo desperdício da água, risco de contaminação de aquíferos por causa dos cemitérios não impermeabilizados e reclamações sobre a cor da água. Apesar de no CISÁGUA não aparecer nenhuma reclamação, o pessoal, durante a mobilização social e durante o preenchimento dos questionários que a gente fez, reclamou sobre a cor. Agora, falando sobre as comunidades rurais, né? Como eu falei, a comunidade de São Francisco de Assis é um caso bem peculiar, né? É uma comunidade que está dentro de uma região estadual, né? É uma comunidade que tem um hospital da FHEMIG e antigamente tratava muitas pessoas com hanseníase, né? Tanto que Bambuí é um município historicamente conhecido pelo tratamento dessa doença e hoje em dia moram, né, pacientes e familiares, né, de pessoas que tiveram sequelas dessa doença, enfim. Esse hospital, ele cresceu muito e ele atende outras especialidades. Então, o sistema de abastecimento de água da comunidade de São Francisco de Assis, ele é oferecido gratuitamente pela FHEMIG, ele abastece 550 moradores e a população flutuante, que, segundo a gerência do hospital, chega até 1.200 pessoas, né? Então, realmente atende muito mais gente do que somente os moradores. Essa comunidade, ela tem um poço, né? E ela tem um reservatório de 170 metros cúbicos. Esse poço, ele sofre um tratamento com cloro, né? Então, a água, ela não é bruta, ela tem um tratamento simplificado de cloro. E a Vigilância Estadual faz análises em 8 pontos por mês, um na captação e outros 7 na rede de distribuição, para ver se a água está chegando com qualidade para as pessoas. A gerência do hospital nos enviou esses laudos e todos eles estão dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, os principais problemas dessa comunidade seriam o perímetro do poço inadequado. Como vocês podem ver na foto, até tem uma proteção, mas ela não é 100%. Quando a gente visitou, a cerquinha estava rasgada, né? Qualquer animal poderia entrar, então precisa rever, né, o perímetro de proteção desse poço. O poço assoreado, então, anteriormente, há pouco tempo atrás, existiam 2 poços, e hoje só existe um, porque um deles foi assoreado. Aí o risco de desabastecimento por demanda flutuante, então, pelo que comentaram nas mobilizações sociais, cada vez aumenta mais o número de pessoas que usam o hospital, e agora tem um poço a menos, né? Então, o pessoal tem muito receio de que a comunidade fique desabastecida. E também outra reclamação é sobre a tubulação da rede, que é super antiga e que faz com que tenham muitos reparos na rede, né, de forma frequente. Agora, o abastecimento de água do IFE, né, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, ele é composto por 2 poços profundos que estão em processo de outorga, né, o Gil, que está participando aí da reunião com a gente, nos enviou essas outorgas e também nos enviou as informações sobre os reservatórios, né. Então, no total, existe 158 metros cúbicos de capacidade para atender estudantes, servidores, funcionários, moradores do campus, né, porque o Instituto cresceu muito, então tem muita gente de fora de Bambuí que vem estudar, né, e acaba morando no campus, então também tem alunos que temporariamente moram em Bambuí e usam a água do IFE. Também essa água é utilizada para dessedentação animal, para cozinha, para laboratórios e processos, né, dos laboratórios do Instituto. Então, realmente, precisa de bastante água. O consumo diário calculado pelo Instituto é de 123 mil litros por dia. A qualidade da água também está dentro dos parâmetros de potabilidade, o Gil nos enviou os laudos, né, não tem tratamento, mas é uma água de 2 poços artesianos, né? Então, essa água está com esse laudo que é até recente, né? Que mostra que a água não precisa de tratamento, ela está dentro dos padrões. Agora, as comunidades rurais, né?
A prefeitura municipal, ela paga os custos com energia e com manutenções nas comunidades de Abacaxis, Pedra Branca e Olhos d'Água. Ela não cobra nenhuma taxa por isso, mas também não tem nenhum tratamento, né? A água, ela é bruta. Locais como os assentamentos e a comunidade de Açudinhos, por exemplo, têm casas muito espalhadas, então as soluções, elas são predominantemente individuais. Ou o pessoal tem um poço, ou o pessoal pega direto de córregos e nascentes. Aqui é o reservatório da comunidade Abacaxis, né? Lá em Abacaxis, a comunidade tem um poço, né? Ele é manual, então tem uma senhora que vai todos os dias ligar e desligar o poço, e eles têm esse reservatório de 15 metros cúbicos. Quando a gente visitou Abacaxis, foi comentado pela população que o poço é ligado lá pelas 6 da manhã e é desligado lá pelas 2 da tarde. E à noite o pessoal fica sem água, né? E já aconteceram alguns episódios de desabastecimento da comunidade por alguns dias. Então, a falta de água na comunidade de Abacaxis é o grande problema enfrentado no eixo de abastecimento. Aqui é o Poço de Pedra Branca, né, uma comunidade ao sul do município de Bambuí. Eles têm um poço raso, né, não é poço artesiano, e eles têm um reservatório de 5 metros cúbicos para abastecer 20 casas. Essa foto é da comunidade Arraial Novo. Eles têm uma captação de córrego, né, uma captação superficial, para atender 8 casas, e eles têm um reservatório de pedra bem antigo, de 15 metros cúbicos, que até já está bem fissurado, pode acontecer um desabastecimento da comunidade por causa do reservatório ser muito antigo. Essa comunidade reclamou muito durante a visita da qualidade da água, né? Tanto o poço raso quanto a captação superficial preocupam, né, por não ter tratamento, porque quanto mais superficial for a água, mais chance dela estar contaminada, né? Então, são pontos a serem revistos, né, agora no plano municipal, fazer análise da qualidade dessas águas, né, para ver se o pessoal não está tomando água que possa até causar algum tipo de doença, né, com veiculação hídrica e, enfim, poder causar grandes problemas de saúde, né, para essas comunidades. Bom, então, um resumo dos principais problemas diagnosticados: a baixa oferta de água dos poços, né, como, por exemplo, em Abacaxis, a falta de água e problemas nas bombas e problema de energia. Então, até foi comentado pelo Pedro Renato na reunião do grupo de trabalho, que a comunidade de Olhos d'Água também tem problema com a bomba, assim, a bomba é muito antiga, então é comum que nessas comunidades ocorram falta de água por causa de problema com a bomba. A inexistência de bombas reservas, né, como eu falei, tanto a Copasa quanto a prefeitura precisam ter bombas, né, para que sejam prontamente trocadas caso aconteça algum problema. A população é muito antiga na zona rural, os perímetros de proteção são inadequados, como eu mostrei na foto anterior, a nascente ali da comunidade de Arraial Novo tá sem nenhuma proteção, né, então entra vaca, entra boi, né, usa água ali junto com a comunidade, então é bem preocupante. A inexistência de associação de moradores, né, a gente vê em outros municípios que a associação, né, quando a população se une, né, se organiza, as coisas funcionam melhor, então a gente não vê associação de água, né, em Bambuí nessas comunidades. A inexistência de tratamento, né, como eu falei, é preciso fazer laudos de qualidade para ver se essas águas não precisam ser tratadas antes de serem consumidas. A falta de condições financeiras, né, foi um ponto citado pela comunidade na mobilização social, então o pessoal não tem dinheiro para perfurar poço por conta, e o desperdício de água, né, que muitas pessoas acabam, às vezes, usando um poço que é para a comunidade, para irrigar a sua plantação, né, ou para algum consumo industrial, e a ausência de hidrômetros aumenta esse desperdício. Bom, agora entrando no eixo de esgotamento sanitário, panorama geral, né? O esgotamento sanitário, ele é feito pela prefeitura, na sede municipal, e na área rural não há serviço público, né? Com exceção do IFE e da comunidade de São Francisco. Um estudo de 2020, que faz o ranqueamento dos municípios de Minas Gerais, coloca Bambuí na posição 569 do ranking, né? Apenas com 33 pontos.
Então, é uma posição bem alarmante, né? Principalmente porque não existe o tratamento do esgoto. Como vocês podem ver na figura ali da direita, o esgotamento sanitário de Bambuí em 2010 indicava, né, que 83% dos domicílios tinham rede de esgoto, né, ou esgoto separado, né, da rede pluvial, ou junto, né, o esgotamento misto. E 12% tinham fossas rudimentares. Aqui a gente também fez, né, um mapeamento das áreas de abrangência do esgoto, né, onde está passando a rede coletora, no IFE, na comunidade de São Francisco e na sede municipal. A gente também marcou em vermelho os lançamentos irregulares de esgoto, né, que seriam os lançamentos de esgoto bruto, e aonde é a ET, né, que ela não foi finalizada na sede, e as ETs simplificadas, né, do IFE e da comunidade de São Francisco de Assis. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre a sede, né, o sistema de esgotamento da sede, ele é operado pela Secretaria Municipal de Obras, ele contempla, a rede contempla 20.256 habitantes e 11.000 economias, né. Segundo o Atlas da ANA, que é o Atlas Nacional de Esgoto, lá de 2013, 96% dos domicílios tinham coleta, mas não tinham tratamento. Segundo informações da Prefeitura, os bairros Centros, Lava-Pés e o Campus têm residências abaixo da cota da rede e residências que não estão ligadas à rede, né, por questão de não querer se ligar à rede. E também tem as residências de ocupação irregular, que também não estão ligadas à rede e utilizam fossas rudimentares. O sistema de Bambuí foi implantado ao longo dos anos, né, atendendo às demandas da população, de crescimento da população, sem um planejamento. Então, ele só tinha a função de afastar o esgoto doméstico das residências, mas lá no final ele caía nos córregos, né. Então, hoje, a gente ainda vê em Bambuí que predominantemente a rede é separadora absoluta, né? O esgoto doméstico é separado do pluvial, da água da chuva, mas existem ainda muitos casos de ligações mistas e ligações clandestinas, né? Só que não existe o croquis da rede. Então, não se sabe exatamente aonde estão essas ligações clandestinas, aonde estão essas ligações mistas, mas se sabe que a região central, ali na João Paulinelli de Carvalho, é onde mais ocorre, né? Porque nessa rua passa o Córrego das Almas, que ele é canalizado. Então, nessa canalização, muita gente acaba ligando o esgoto direto na canalização da água pluvial, né? E não na do esgoto. Em 2006, foi feito um projeto da prefeitura para ampliar o sistema, né? Para a construção dos interceptores e da estação de tratamento de esgoto. Na época, foram executados aproximadamente 9 quilômetros de rede, 6 quilômetros de interceptores, e a ET começou a ser construída, né? Aqui tem as fotos da ET, como ela é hoje, né? Então, a parte civil dela, né, a concretagem dos elementos foi feita, mas ela não foi concluída por um problema de licenciamento ambiental. Lá em 2013, a Despro e a Codevasf fizeram uma verificação e elaboraram um projeto para a conclusão do sistema de esgotamento sanitário de Bambuí, considerando, né, o que já estava construído. Então, hoje falta terminar a ET e falta terminar os interceptores. Como vocês podem ver na foto, né, a ET ela está um pouco abandonada hoje, né. A manta que teria que ter ali na segunda foto já está toda destruída, o pessoal até roubou, né, até fez vandalismo no local. Mas essa ET, ela é para ser uma ET com 3 unidades de reatores anaeróbios, uma lagoa de polimento, né, e 6 leitos de secagem. E ela foi verificada pela Despro e pela Codevasf, então ela está de acordo, né, com a demanda atual da população de Bambuí. E, segundo informações da prefeitura, assim, bem atualizadas, o licenciamento ambiental já está andando melhor, né, eles pediram um estudo, né, de área de caverna, né, que eles indicaram que ali seria uma área de caverna que não poderia ter uma estação de tratamento, mas os estudos da prefeitura foram finalizados e comprovaram que não existe, né, cavernas no local. Então, provavelmente, o licenciamento vai andar mais rápido e essa construção
possa ser finalizado. Então, aqui um mapa para vocês entenderem melhor. Do lado esquerdo tem o córrego Barreiro, né? É um interceptor que pega todo o esgoto da área oeste aqui do município. Tem o córrego dos Quartéis, que pega a parte leste aqui dos bairros, e também tem o interceptor do córrego das Almas, que ele vem margeando, né, a canalização, e todos eles se juntam num ponto no córrego dos Quartéis, e eles, né, o projeto, isso levaria para a ET. Só que, atualmente, os interceptores param no meio do caminho, né, então eles jogam o esgoto bruto direto nos córregos, então eles contaminam os 3 córregos que cortam o município. Então, o resumo dos problemas, né? O atendimento parcial da rede de coleta, as casas localizadas abaixo da cota e casas em condição irregular, que não estão regularizadas na prefeitura, então não tem nem ligação de água, nem de esgoto, nem de luz, às vezes. A inexistência de um croquis atualizado da rede, informação de extensão de tubulação, então a gente não sabe nem se não existe algum subdimensionamento da rede. A ausência de mapeamento dos postos de visita, então às vezes o posto de visita está embaixo do asfalto e o pessoal acaba demorando para encontrar aonde que está ocorrendo o extravasamento de esgoto. As obras da ET e os interceptores inacabados, né, então o esgoto ele fica sem tratamento. As ligações clandestinas na rede pluvial, a contaminação dos 3 córregos que cortam o município, como eu mostrei ali no mapa. Então, esses córregos acabam sendo contaminados e vão, no fim, contaminar o rio Bambuí, que é o rio que abastece a cidade, né? Então, é bem crítico isso. E aí, agora, alguns problemas citados pela população na mobilização social, que é o retorno de esgoto pela tubulação nas ruas, né? Isso pode indicar um subdimensionamento ou pode indicar que nesse local esteja tenha uma ligação mista, né? Que esteja indo água da chuva e de esgoto e aquilo extravasa. O lançamento de esgoto bruto, né, nos córregos, então o pessoal reclamou muito disso na mobilização social. E a existência de animais peçonhentos no entorno das fossas, né? Os locais que não se ligam na rede acabam tendo fossas rudimentares, que são aqueles buracos no chão onde o esgoto é colocado diretamente, assim, às vezes tem algum tipo de tratamento, mas as fossas rudimentares, elas não têm, e aí acaba chamando o escorpião e outros bichos peçonhentos, e contaminando o solo, né? Então, contaminando o solo, a gente também está contaminando toda a água subterrânea do município. Bom, agora o esgotamento sanitário de São Francisco de Assis, ele é operado pela FEMIG. A rede coletora atende o hospital e a região central da comunidade, então tem locais que não são atendidos pela rede, o pessoal tem fossa. O tratamento ele é simplificado, né? Uma caixa de decantação, um gradeamento e uma caixa de filtração. E o excedente do lodo gerado nessas caixas, ele é enterrado em valas na própria comunidade. Os principais problemas diagnosticados pela comunidade foram que a rede não atende, né, toda a comunidade, como eu falei, tem algumas casas que têm fossa, a tubulação ser muito antiga e precária, assim como a tubulação de água, gera bastante problema de extravasamento, a inexistência de croquis e documentações da rede, então é aquele conhecimento bem empírico, né, que uma pessoa da comunidade sabe onde está passando a rede, e depois que essa pessoa falecer, acabou o conhecimento. Então, o cadastramento da rede é sempre muito importante, mesmo nas comunidades menores, né, nas comunidades rurais, a gente tem que saber, tem que deixar registrado, né, onde é que está passando a rede. A inexistência de análise da eficiência do sistema, então, o esgoto é tratado e no final ele é jogado num córrego ali da comunidade de São Francisco, mas não se sabe, né, se esse tratamento está sendo eficiente porque não se analisa o esgoto bruto e o esgoto tratado. E aí a mobilização social indicou que alguns domicílios ainda possuem fossa e o extravasamento da rede. Agora o esgotamento sanitário do IFE, né? Parte do esgoto do IFE é encaminhado para lagoas de estabilização e o esgoto tratado é lançado no córrego Caninana. E a outra parte é encaminhada para um sistema de tratamento simplificado bem parecido com o da comunidade de São Francisco de Assis e o esgoto tratado é jogado no rio Varginha. Os
principais problemas são a tubulação subdimensionada, né? Nos comentaram que, como o IF cresceu muito e a tubulação é antiga, às vezes não dá conta, né? Se percebe que a tubulação não está dando conta da população atendida. De novo, a inexistência de croquis e de informações referentes à rede, que é super importante, mesmo nas comunidades menores. A inexistência de qualidade, de análise da qualidade do esgoto. Então, o esgoto está sendo lançado no córrego Caninana, no Rio Varginha, mas não se tem certeza, né, se esse esgoto ele está dentro dos padrões de lançamento, né, que as resoluções permitem, né. E o recebimento de efluentes industriais nas estações de tratamento. Então, tem muito efluente dos laboratórios sendo jogado na rede, e isso pode causar um esgoto com mais contaminação, né? E aí pode ser que as lagoas não deem conta de tratar para ficar nos padrões de lançamento. Bom, nas comunidades rurais não existe, né, rede de esgoto, então só tem problemas para serem citados. Então, o pessoal, durante a mobilização social, falou sobre a inexistência de programas de incentivo para que as fossas rudimentares sejam substituídas por fossas ecológicas, tratamentos alternativos, que hoje a gente vê que tem vários, né, vários tipos de tratamento de esgoto simplificado. A gente não precisa ter uma estação de tratamento de esgoto nas comunidades rurais, mas cada casa pode ter a sua alternativa ecológica, né? A inexistência de ações de apoio à manutenção e limpeza de fossas existentes, o esgoto a céu aberto em propriedades, as áreas contaminadas, né, incluindo áreas de preservação permanente. Então, o pessoal, muitas vezes, ou tem fossa, ou coloca o esgoto direto em algum córrego, né, então acaba contaminando essas áreas. E a existência de 5 domicílios sem banheiros nos assentamentos, né. Então, agora falando um pouquinho da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, Bambuí não possui plano de gestão integrada de resíduos sólidos, mas participa do CIAS, que é um consórcio intermunicipal do Centro-Oeste de Minas Gerais, junto com mais 32 municípios. Foi feito um estudo de composição gravimétrica pelos alunos do Instituto Federal. E que é isso, né? É estudar qual é a composição do lixo gerado, né? Quanto de orgânico, quanto de reciclado, quanto de rejeito tem no lixo. E segundo esse estudo, 54% do lixo coletado é resíduo orgânico, 17% é reciclado e 28% são os outros, né, que são os rejeitos. Segundo esse estudo também, os bairros que mais geram lixo, né, é o Sagrado Coração de Jesus, o Centenário, São Conrado, Cruzeiro, Centro, Nações, Vila Luqueza, Vista Alegre e Sion. Até acredito que alguns não sejam bairros, né? A Nath, lá no grupo de trabalho, me informou que algumas dessas localidades que anteriormente eu citei como bairro não eram bairros, mas enfim, esses locais, né, são os locais que mais geram resíduos. Aí, então, pelo censo de 2010, 84% dos domicílios tinham coleta, né, de resíduos por serviço de limpeza e 12% dos domicílios queimavam seus resíduos. De 2010 para cá, a situação melhorou, né? Já são mais pessoas que são atendidas. A gente tem a responsabilidade compartilhada do gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras. A taxa de lixo é cobrada através do IPTU. A coleta e a disposição final dos resíduos domiciliares é feita pela Concerbras desde 2017. A coleta é feita porta a porta, né, e ela não é seletiva, ou seja, o lixo orgânico e o lixo seco são misturados juntos e levados até o aterro. O serviço hoje atende 20.256 habitantes, cobre cerca de 85% da população total e 100% da população urbana. Aí está o caminhão da Concerbras, no IFE. Então, a frequência da coleta, né, ela é diária no centro da cidade, ela é 3 vezes por semana nos bairros mais afastados e no IFE, 2 vezes por semana em São Francisco de Assis e 1 vez por semana no Abacaxis. Também, além de coleta porta a porta, tem caçambas nos pontos de saída da cidade para ajudar, né, a aumentar
a abrangência da coleta. Segundo o estudo lá do IFE, que eu mostrei antes, são coletadas 7 toneladas por dia de resíduos, e a destinação final é feita num aterro controlado, próximo à BR-354, a 8 quilômetros da sede. Esse aterro, ele foi, primeiramente, concebido para ser um aterro sanitário, né, que é um local com várias estruturas de engenharia para que o destino do lixo seja feito de forma ambientalmente adequada, mas essas estruturas não são usadas, né? Então, hoje, o local, ele é um aterro controlado, que é quando a gente leva o resíduo e faz a cobertura diária das valas, mas não tem nenhum tipo de estrutura de engenharia para tratar o chorume, né, que é gerado, para proteger o solo. Então, ele é configurado como um aterro controlado, não como um aterro sanitário. Como esse local ele está muito saturado já, né, a quantidade de resíduos gerada em Bambuí é muito grande, tem vezes em que não é feita a cobertura diária, principalmente em dias de chuva, né. Como vocês podem ver na foto ali de cima, o pessoal está tendo que fazer já, não valas enterradas, mas montinhos, né, de lixo. Então, a prefeitura foi buscar uma alternativa, né, até porque aterro sanitário, por lei, né, é a única alternativa adequada, né, aterros controlados já não são mais adequados por lei, e a prefeitura buscou, né, uma nova alternativa, que é um aterro privado. Esse aterro privado, ele também vai ficar na rodovia, né, na mesma rodovia, e ele já está com a licença ambiental pronta, né, então, assim que ele for construído, os resíduos não vão mais ser levados para o aterro controlado e vão ser levados para esse aterro sanitário privado. Em Bambuí, apesar de não existir coleta seletiva pública, né, se tentou fazer se tentou ser iniciado, né, colocaram caçambas separadas, mas o pessoal não aderiu, né, faltou um pouco de conscientização da população. Aí desistiram, né, só que ainda existem algumas iniciativas como, por exemplo, a APAMA, né, que é a Associação dos Amigos do Meio Ambiente, né, que a Ieda a presidente, está com a gente. A APAMA é uma associação que teve um galpão cedido pela prefeitura. Inicialmente, essa associação, ela ia ser bem focada em educação ambiental, né, para criar vários programas de educação ambiental no município, tanto que se iniciou algumas palestras nas escolas, junto com a Concerbras. Também tem mulheres que fazem artesanatos com os resíduos reciclados, só que por causa da pandemia deu uma parada nessa parte da educação ambiental. Infelizmente, não teve mais as palestras nas escolas, e a APAMA acabou sendo um local também de triagem, né, de resíduos. Então, como vocês podem ver ali na foto de baixo, né, é o galpão cedido pela prefeitura. Eles têm 2 prensas e uma balança, só que esse local ele já está bem saturado, né, com a quantidade de resíduos que chega. Eles fazem recolhimento em domicílio, conforme demanda via WhatsApp. Eles também recebem os resíduos reciclados da usina Bambuí, que a Concerbras fechou, né, uma parceria com a usina Bambuí, e vai lá, pega o resíduo reciclado e leva para a APAMA. E também tem um ponto de entrega voluntária na frente do galpão e no bairro Cândola, né. Então, essas são as alternativas que a população de Bambuí encontrou para poder fazer a reciclagem, né. Além disso, tem alguns outros catadores autônomos no município, até alguns catadores que vão no lixão em horários inversos dos trabalhadores. Então, é uma situação irregular, né, que não está regularizada, e é bastante preocupante, né, porque é uma condição bem insalubre de se trabalhar. Aqui é o mapeamento, né, dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Como eu falei, né, no centro tem uma vez por semana, diariamente, a coleta, né, até sábado, com exceção de domingos e feriados. Aí, nos bairros mais afastados, é 3 vezes por semana, e no IFE também. 2 vezes por semana no São Francisco de Assis, 1 vez por semana no Abacaxis, e as outras comunidades rurais e assentamentos não possuem coleta. Falando um pouco sobre a limpeza urbana, são coletadas 15 toneladas por mês, aproximadamente, de resíduos de limpeza urbana, né, que são os resíduos de varrição, poda, capina.
Existem hoje 15 funcionários na Secretaria de Obras que fazem varrição diária nas ruas mais movimentadas do município, e na zona rural não tem serviço de limpeza. O manejo de resíduos da saúde, ele é super importante porque a gente não pode colocar resíduos contaminados, né, infectados pelos serviços hospitalares junto à coleta, né? É muito perigoso para os trabalhadores da Concerbras, para os catadores entrarem em contato com esse tipo de resíduo, né? Até perfuro-cortantes podem se machucar, causar algum acidente de trabalho. Então, esse gerenciamento ele tem que ser especial. A prefeitura ela fez um contrato com a Ambientec, que é uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Ela transporta, trata e dispõe de forma ambientalmente adequada esses resíduos da saúde. Eles são pegos de 15 em 15 dias no Hospital Nossa Senhora do Brasil, e a prefeitura pega das outras unidades de saúde da gestão municipal e leva para o hospital, né? São gerados, em média, 371 quilos por mês de resíduos da saúde. Agora, falando sobre os resíduos da construção civil, que também exigem um gerenciamento especial, existe um espaço de bota fora, né, junto com os resíduos de poda, na entrada do aterro controlado, e também existem caçambas pela cidade, né, que a prefeitura contratou um serviço de outro prestador para aumentar o número de caçambas, para que o pessoal, quando fizesse a sua obra, colocasse nessas caçambas. Mas a gente ainda vê, passeando pelo município, né, visitando, que tem muita gente que faz montinho de areia, montinho de pedra, né, de tijolo, e depois não faz nada com aquilo, né, fica ali na rua, e daí a prefeitura tem que ir lá e fazer o gerenciamento que deveria ser do próprio empreendedor, né. Então a gente vê que falta um gerenciamento integrado da questão dos resíduos da construção civil. Falando dos resíduos especiais, que são aqueles que também não podem ir para a coleta comum, tipo pilha, bateria, pneu, entre outros, a prefeitura atualmente não possui ponto de entrega voluntária. A parte desses resíduos é colocado na coleta comum, né, então vai para o aterro, mas parte é coletada pelos catadores. Então, a APAMA, por exemplo, até recolhe, né, até recebe, na verdade, não é recolhe, é recebe, junto com os resíduos reciclados, alguma coisa de pilha, de lâmpada, e aí consegue, às vezes, vender para alguém ou fazer uma logística reversa. Mas não é via prefeitura, né? Então, esse é um problema que precisa ser visto. E a prefeitura recolhe pneus, né? Parte é reutilizada e parte é colocado de forma temporária ali numa área próxima à entrada do município, para que alguém, numa parceria, recolha esses pneus. Bom, então, um resumo dos principais problemas, né? A ausência de coleta na zona rural, que aí acaba ocasionando a queima de resíduos, a ausência de coleta seletiva, né? A ausência de coleta regular, na verdade, foi uma reclamação das pessoas durante a mobilização social. Os catadores irregulares trabalhando na área de disposição final, né, ali no lixão, no aterro controlado. A área de disposição final sendo saturada, né, ela já está ambientalmente inadequada por lei, então a busca por uma nova área que foi feita pela prefeitura vai sanar esse problema. A ausência de planos de gerenciamento de resíduos específicos, como resíduos da saúde e de construção civil, né, apesar que os resíduos da saúde estejam com uma destinação ok, é interessante se fazer planos, né, de gerenciamento para que isso se mantenha. A ausência de pontos de entrega voluntária, né, como eu falei, dos resíduos especiais, a ausência de coleta seletiva, o galpão de triagem existente na APAMA, que já é um tamanho insuficiente para a coleta existente hoje, né, que é uma coleta pontual seletiva. Então, para uma coleta seletiva de toda a cidade, teria que ver um novo local de triagem. E aí, o que o pessoal reclamou na mobilização social, né? Poucas lixeiras, poucos containers e descarte regular de resíduo pelas ruas, né? A falta de conscientização da população. Aí eu até trouxe uma foto, né? Durante a visita, a gente passou perto da estação de trem, ali perto da estação de tratamento de esgoto, e aí a gente viu que mesmo nos bairros onde tem a coleta regular da Concerbras, 3 vezes por semana, o pessoal acaba jogando lixo perto da natureza, né? Na estrada, na rua, num terreno baldio. Então, isso é bem preocupante em Bambuí, né? A falta de conscientização da população.
Agora, entrando no último eixo, que é o manejo e drenagem de águas pluviais. A microdrenagem são todos os elementos, né, os pequenos elementos das vias e as canalizações que levam a água da chuva até os rios, até os córregos, né, que compõem a macrodrenagem. Responsável é a Secretaria Municipal de Obras e, atualmente, segundo o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, existem 6 funcionários específicos para esse cargo, 47 quilômetros de rede pluvial e 75 bocas de lobo no município. Aí eu até coloquei 2 fotos aí de exemplos de boca de lobo. Não há cobrança pelo serviço. Existem cerca de 78 quilômetros de vias pavimentadas na área urbana. Então, a gente percebe que tem locais que têm pavimento, mas que não tem rede pluvial, né? Alguns locais que não possuem pavimentação, por exemplo, é o bairro Luquezzi, o Cerrado e Nossa Senhora de Fátima, e um exemplo de locais que não possuem microdrenagem é o bairro Cândola, né, que ele não tem toda a sua extensão. Quando a gente visitou Bambuí, a gente viu muitas obras recentes, assim, muitas obras acontecendo de reparos na pavimentação e nos elementos de drenagem, né. Na zona rural, a microdrenagem ela ocorre apenas em São Francisco de Assis. No IFE, nas comunidades rurais, não tem elementos de microdrenagem. A macrodrenagem, como eu falei, são os corpos d'água que recebem a água da microdrenagem. Então, na sede, existem 3 subbacias, né, do Córrego das Almas, do Córrego dos Quartéis e do Córrego Barreiro. Como eu falei anteriormente, o Córrego das Almas, ele corta o município todinho, então ele é canalizado lá no sul do município, e lá no final ele é aberto, então ele corre a céu aberto. Nessa foto da esquerda dá para ver onde ele começa a correr a céu aberto. Então tem muito problema do pessoal jogar lixo nesse córrego, né, que está aberto, e aí acaba indo tudo lá para o final, para onde os córregos se unem e depois vão virar o rio Bambuí, né? Então é uma contaminação bem preocupante que acontece. Outro problema da macrodrenagem é a questão de quando esse córrego sobe, né? De quando chove muito. Então, existe um projeto de bacias de contenção que vão ser alocadas lá no início do Córrego das Almas, depois eu mostro no mapa, para tentar conter, né, essa enchente que ocorre e acaba inundando casas, né, e acaba causando vários problemas que também depois eu vou citar. Na zona rural, a macrodrenagem ela é feita principalmente pelo rio Bambuí, pelo Córrego Ajudas, o Córrego Santo Estevão e as lagoas naturais que tem nas propriedades. Também tem barraginhas, né, que são estruturas construídas principalmente perto de estradas, para que a água fique ali presa naquela barraginha e não se espalhe, né, e às vezes acabe estragando a produção de vários produtores rurais. Então, barraginhas são elementos bem comuns, né, na zona rural. Quanto à legislação, né, da drenagem urbana, o Plano Diretor de Bambuí, ele tem uma subseção específica para a drenagem, também tem uma lei de uso e ocupação do solo para fins de chacreamento, mas Bambuí não possui plano específico de drenagem, né. Aqui os principais problemas nesse eixo é a inexistência de mapeamento da rede, né, a inexistência do plano específico e mapeamento de áreas de risco, a rede subdimensionada. Então, em 2015, 2018 e 2020, Bambuí sofreu com grandes chuvas e abriram crateras na Avenida João Paulinelli de Carvalho. Essa é a de 2020, essa foto. Então, a gente percebe que a rede está subdimensionada, né? Ou a rede está com muitas ligações pluviais e por ligações clandestinas de esgoto, e por isso ela estoura, né? Então, precisa ser revista a rede de toda a região central do município, né? Já foram 3 casos de abertura de cratera, e essa de 2020 foi uma das piores, né? Como vocês podem ver, é uma cratera bem grande que abriu. Também tem a questão da inexistência do histórico de inundações, né? Ou mapeamentos de área de risco, a falta de manutenção e limpeza preventiva da microdrenagem, e aí eu também abro um parênteses para a conscientização da população, né? O pessoal jogar lixo na rua, daqui a pouco passa um vento, passa ou chove, entra dentro da boca de lobo, e o pessoal da limpeza urbana não conseguiu o tempo de limpar, né? Então, às vezes, acaba entupindo a rede por causa das pessoas mesmo, né? Não é nem culpa da prefeitura.
Também tem a questão dos pontos de alagamento persistentes, né, e a deterioração de vias. As inundações, o SNIS indica que existem hoje 70 domicílios sujeitos a risco de inundações. A gente recebeu da assistência social um relatório de fevereiro de 2020 que indicava todas as casas que tinham sofrido com a última chuva aí de fevereiro de 2020, que acabou até destruindo algumas casas, né? Então, todos esses locais foram mapeados e estão nesse mapa de áreas de risco. Então, a gente pode ver que muitas casas no bairro Açudes, no bairro Centro e no bairro Cerrado foram atingidos pela chuva de fevereiro de 2020, e são locais que já historicamente sofrem com inundações, né? Então, eles estão mapeados aí para serem locais em que no próximo produto, no prognóstico, a gente vai ter mais atenção sobre eles. Também no IFE, ali vocês podem ver, na entrada do IFE, na estrada, acontece alagamento quando chove muito, e também na lagoa, né, ali aquela lagoa do centro do Instituto, fica inundada, né, alaga tudo, porque não tem estrutura de drenagem no Instituto Federal. Também a bolinha vermelha ali é risco de desmoronamento. Eu marquei no local onde existem trailers, né? Tem trailers de comida em cima da canalização do Córrego das Almas. Então, é uma coisa que preocupa muito a prefeitura, né? O pavimento já está cedendo e é preciso rever essa questão, né? Para não abrir uma cratera bem onde o pessoal está alocado. Além disso, também tem um triângulozinho roxo ali, que são as áreas de ocupação irregular, que estão marcadas, que por estarem irregulares também são áreas de risco, né, e elas são até mais baixas que a rua, algumas casas, então tem mais risco ainda de acontecer uma inundação. E ali, os losangos verdes, que mostram as bacias de contenção, né, de cheias, que estão bem ali embaixo da sede, na nascente do Córrego das Almas. Então, esse projeto vai ser super importante para evitar que novas inundações ocorram no município, né. Bom, pessoal, é isso, né, o resumo do nosso plano. Agora a gente abre para discussões, para contribuições, dúvidas que vocês tiverem. Por favor, tem uma inscrita, Thaís, por favor, tem a palavra. Boa noite. Boa noite, Thaís. Eu sou engenheira ambiental. Eu fiz um trabalho sobre gerenciamento de resíduos sólidos em Bambuí em 2019, e no meu trabalho a gente fez a geração per capita, que deu um pouquinho muito diferente da que vocês colocaram na apresentação. Eu acho que passou um caminhão aqui. No meu trabalho, eu medi por uma semana, eu pesei os caminhões por uma semana, e aí eu imagino, porque eu também usei o trabalho do IF no meu trabalho, e eu imagino que o meu esteja um pouco mais correto, primeiro por ser mais recente, e segundo pela metodologia do trabalho. No meu trabalho, eu acho que a geração per capita deu 11 toneladas por dia, e não 7. Obrigado, Thaís. Isadora, alguma? Oi, Thaís. Eu tenho 2 trabalhos, eu acredito que um deles é o teu, que a Michelle me enviou. Eu vou dar uma olhada, só que cortou um pouquinho na hora que tu falou, não sei se cortou para todo mundo. Tu fala sobre a geração total ou tu fala sobre a composição gravimétrica? Porque durante a reunião do grupo de trabalho, eu conversei com a Michelle e a gente chegou à conclusão que realmente, né, a geração estava muito baixa nesse trabalho do IFE, porque eles acabaram pegando, não pegaram todos os bairros, né, e a metodologia também pode não ter sido a mais adequada para o município, e aí a gente pensou em usar a geração média, né, geração média para municípios do porte de Bambuí, mas se tu está falando da geração, eu acho que o trabalho que eu tenho é o teu, eu vou dar mais uma olhada, assim, porque eu acho que
pode ser muito útil essa informação. Não sei se tu pode confirmar para mim, que cortou na hora que tu falou. Sim, no meu trabalho eu usei a composição gravimétrica do IF e na apresentação foi um TCC. Na apresentação do TCC a gente chegou na mesma conclusão que vocês, que por ter usado alguns bairros e pegado toda a quantidade de resíduos, talvez não representasse a realidade. No meu trabalho eu fiz a geração pecada mesmo, foi a composição gravimétrica não. Tá ótimo. Eu vou só confirmar depois se é o teu trabalho que eu tenho, porque eu acho que teu nome me lembra alguma coisa, eu acho que é desse trabalho que eu li, sim. E aí eu acho que eu vou incluir, então, esse teu estudo, porque realmente, né, eu acho que estava 0,4 quilos por habitante por dia, e era um número muito baixo. Mas também, depois, se tu te inscreveu ali, eu peço que tu te inscreva na lista de presença, que aí a gente pode conversar também para ver a melhor forma, caso eu não tenha o teu trabalho. Pode ser? Não, eu acho que é o meu trabalho, sim. Eu passei para a Michelle e para a Nátia já. Tá bom. Mas, de qualquer forma, eu fico com o teu contato se tu botou na lista de presença, tá? Muito obrigada. Nada. Ainda sobre resíduos, se a Michelle quiser comentar alguma coisa também, se à vontade, Michelle. Oi, boa noite a todos. Gostaria de lembrar aí a população, né, que essa conferência vai ficar gravada aí. Eu acredito que muitos vão ver depois através do Facebook, que é um canal de comunicação bem utilizado aí pela população de Bambuí, né? E lembrar da importância desse plano, né, que não é só responsabilidade da prefeitura, né, que às vezes o avião caiu, a prefeitura que tem responsabilidade sobre. E não esquecermos, né, da responsabilidade nossa também, enquanto geradores, né, de resíduos, porque se a gente pensar aí, o lixo que a gente produz, né, ele vai impactar em todos esses aspectos aí, né, do saneamento básico. E a gente precisa aí ter um plano mesmo, né, o município precisa ter um plano mesmo para que consiga os recursos para a gente melhorar cada vez mais, né, essa questão aí dos resíduos e da qualidade da água, né, as enchentes, que foi muito bem citadas aí, que a gente vai, né, a gente passou por um período meio chuvoso aqui e meio tumultuado, né, na questão da quantidade de água, sem ter uma drenagem correta, né? Então, eu acho que não é só a prefeitura, né? Claro que tem responsabilidade enquanto fornecedor de infraestrutura, né, necessária para a gente poder trabalhar essa parte aí. Mas a gente pode pensar também em reduzir, né, reaproveitar antes de realmente mandar para os aterros. Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Michele. João Paulo Rodrigues tem a palavra, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, sou licenciado em Química pela Universidade Federal de Lavras. Tenho um pouco de conhecimento e trabalho com a questão da educação ambiental. Então, eu achei muito interessante estar acontecendo essa conferência hoje, aberta para o público. Quero parabenizar a Isadora pela apresentação, muito clara, esclarecedora. E o que eu vi do diagnóstico, assim, eu tenho algumas questões que queria compartilhar com todo mundo aqui para ver se a gente consegue pensar, ou mesmo vocês dar algum parecer para a gente. A primeira grande questão é pouquíssimas pessoas de Bambuí que estão online vendo essa conferência, né? Porque é uma coisa importante, que todo mundo deveria estar aqui. Eu não estou vendo a presença de nenhum vereador, isso também é um ponto negativo. Mas a seguinte questão é que, através do diagnóstico, a gente percebe que muitos dos nossos problemas são de estruturas antigas da cidade.
Ou seja, para a solução desses problemas, deveria ser feito, né, sei lá, novas construções ou reparos, e isso aí gastaria dinheiro, precisaria de verbas. Aí eu fico pensando, tanto a ausência de pessoas, como também de vereadores, como seria possível, né, a gente fazer a solicitação dessa verba, né, conseguir ter acesso a esse dinheiro, mas pensando vocês que estão fazendo esse projeto, que fizeram o diagnóstico e também chegaram nessas conclusões, como que vocês pensam em articular para lidar com esses problemas que são problemas antigos e que precisam dessa solução, não é uma solução que vai vir da noite por dia e também não vai ser barata. Como que vocês pensam esse problema? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, João. Então, realmente, né, a mobilização social, ela é super importante, a gente fica triste de não ver mais gente, né, acompanhando a reunião, mas vamos ver se nas próximas a gente consegue mobilizar mais pessoas. Depois do diagnóstico, a gente tem o prognóstico, né, que é um produto em que a gente faz toda a análise de projetos, né, análise de ações, e vão ter vários cenários nesse produto, né? E esses cenários e esses projetos vão ser construídos junto com a população novamente. A gente vai ter outras mobilizações sociais. Eu vejo que a questão, por exemplo, das redes de esgoto, das redes de drenagem, elas são projetos a médio, a longo prazo, né? Não são problemas que são solucionados da noite para o dia. Então, nesse produto, a gente faz toda a análise de duração dos projetos, a gente faz análise de possíveis financiadores desse projeto, né? E também de custos, né? Então, esse produto que vai te responder essas questões. E esse produto, como eu falei, tem que ser construído em conjunto também com o grupo de trabalho, também com a população, para a gente não colocar ali uma coisa que é inviável, né, para o município, que não possa ser feita, né, mas realmente, né, a presença das pessoas e dos vereadores seria muito importante nesse momento. Eu acho que é isso, espero ter te respondido, mas a resposta é essa, o produto 3 que vai nos responder melhor como que esses problemas maiores, né, de infraestrutura, que são mais caros, vão ser solucionados. E, assim, o plano, ele é o pontapé inicial, né, como a Lígia falou, minha colega, depois de 2022, quem não tiver plano não vai poder ter recurso, né, federal. Então, muito provavelmente, os recursos viriam, né, de verbas federais para construir uma nova rede ou para arrumar uma rede antiga. Então, o plano, ele é fundamental, né, porque para tu conseguir essa verba, tu tem que ter certinho ali quais são as metas, quais são as ações, enfim, quais são os problemas que tu quer solucionar com aquele projeto. Então, é isso. É o produto 3 que a gente vai construir depois. Certo. Muito obrigado, Isadora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você pela participação. O João levantou uma questão bem importante, né? Porque a Câmara, ela é a entidade que vai aprovar o plano, né? Então, não pode ser pega de surpresa lá no final, né? Então, um alerta mais para o GT, né, do plano, essa articulação, né? Costurar isso com a Câmara já desde agora, né, para que não chegue lá no final e seja tudo novo, né, para os legisladores, né. Mais atores importantes, né, Bambuí tem atores muito importantes aqui que não estão presentes, dos conselhos municipais, né, lembrando que vocês vão ter que formalizar, né, instalar, constituir e instalar um conselho especificamente para o saneamento básico, para que ele possa acompanhar a execução depois do plano, né, então é importante já desde agora esses atores participarem, né, seria bem importante. Por favor, o Oscar tem a palavra, secretário. Boa noite, Christian. Tudo bom? Boa noite, Oscar. Só para comentar o seguinte, um dos problemas, né, que a Isadora citou aí, da legislação ambiental que a prefeitura estava tendo com relação à ética, nós tivemos, né, uma comunicação e o que acontece? Na época, quando foi implantado, quando a gente solicitou o licenciamento ambiental
para retornar os trabalhos da ET, né, eles comunicaram que não tinha sido solicitado isso antes, mas que na época, quando foi montado a ET, não era necessário isso. Então a Codevasf forneceu esse dado para a gente. Quando a Isadora esteve aqui, eu acho que a gente não estava em contato ainda com o pessoal, não conseguimos contato com o pessoal da Codevasf, mas eles forneceram isso para a gente e foi solucionado esse problema. E quanto ao problema das cavernas, né, realmente a gente precisava ter feito esse estudo, mas não tem a existência de cavernas na região, tá certo? Só para esclarecer esse dado aí. Ok? Obrigado, Oscar. Antes de passar a palavra para a Ieda e depois o Olívio, a gente costuma fazer um registro fotográfico aqui. Quem puder ligar a câmera, sinta-se à vontade. Aí, a maioria já viu, né? A hora de dar arrumadinho no cabelo. Para quem não vai no barbeiro há quase um ano, que nem eu, não tenho muito o que fazer, nem vou ajeitar meu cabelo. Sorriso, então, né, pessoal? Sorriso. Foi, pessoal. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Por favor, a Ieda. Oscar, comendo churrasco, hein? Estou na churrasqueira aqui. Pois é, gente. Assim não, como as nossas... Não. Como as nossas redes estão antigas, tem muita coisa, né, que precisando de revisar aqui em Bambuí. Uma coisa que é antiga também é a cabecinha, né, dos políticos, né, que eles acham o seguinte, que não precisa de nada disso não, eu sou amigo do fulano de tal, deputado tal e tal, tal, é só pedir para ele uma emenda, né? Aí acontece que as emendas parlamentares são as seguintes, o cara resolve lá que tem um dinheiro e ele pensa assim, vou mandar para Bambuí para arrumar uma praça. A praça às vezes não está nem precisando de arrumar nada, ou isto é, até está precisando, mas tem coisas mais prioritárias. E aí o cara manda aquele dinheiro, você tem que usar aquilo numa porcaria de uma praça e não pode mexer numa drenagem de uma avenida, né? Então, assim, você não tem dinheiro para fazer a coisa que precisa e tem dinheiro para fazer uma coisa que às vezes podia esperar. Então, assim, o político ele não pensa muito, né? Os vereadores e tal, o deputado tal vai me mandar uma verba para isso. Não vai, gente. Não vai. Por enquanto, ainda está vindo as migalhas que a gente está percebendo. Assim, o que sobra lá, eles mandam. E manda para coisa que às vezes nem não precisa. E a hora que você precisa mesmo, você não tem, porque não tem projeto, né? Não tem a lei, o plano de saneamento básico. Então, como é que vai ser? Então, é preciso mesmo dar um jeito de direcionar essas coisas para que aconteça sem precisar de muita puxação de saco, fazer o trem dentro da lei, né? Para não precisar de ficar babando ovo, como diz. E eu fico injuriada pela falta de participação, porque assim, eu já estou chata de tanto que eu chamo, de tanto que eu convido, de tanto que eu falo da importância desse trabalho que a gente tem que ter no município, tanto do saneamento básico, como teve antes já, né, desde 88, que a gente vem pelejando aí com os conselhos, né, municipais de saúde, de assistência social, de desenvolvimento rural, de meio ambiente, né, de tudo, precisa da participação da população, porque ela que sabe o seu problema. O deputado lá em Brasília vai saber o que você está precisando aqui? Não vai se você não contar para ele. Então, assim, a força da população, ela é muito grande e a gente ainda não tomou consciência disso. É só um desabafo. Obrigada.
Ieda, eu trabalho há 15 anos com mobilização e eu te digo assim que a hora que inventarem um robô mobilizador, eu vou estar na fila do protótipo para adquirir. Não é uma coisa fácil e cada vez mais as pessoas se preocupam menos com o coletivo, né? Estão mais preocupadas. A gente entende, né, que primeiro a sobrevivência, né? Primeiro as questões pessoais, mas tem que ter mais pessoas pensando no coletivo, senão a gente não avança, né? A questão das emendas parlamentares para saneamento básico são bem complicadas, Ieda, porque são obras extremamente caras, né? Então, nem com a emenda seria possível, né, os investimentos necessários em saneamento básico, né? Então, por isso a importância realmente do plano, né, de saber aonde alocar o recurso e quando alocar o recurso, né? Não pode ser emenda, tem que ser o plano inteiro. Exatamente, uma emenda não é suficiente. Por favor, Olívio Teixeira, tem a palavra. Bom, só duas situações que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, a respeito da ET, o problema que não deu continuidade à ET não foi problema ambiental, foi que o prefeito anterior simplesmente abandonou a obra, né? Então foi por abandono mesmo. A obra faltava 10% para ser terminada. Houve uma reunião de transição entre o governo que começou a obra e o que estava entrando. Quem entrou disse que assinou em ata que terminaria a obra, simplesmente abandonou e deu desculpa qualquer. Tá? Então, mas foi falta de querer mesmo, porque ele teria recuperado o recurso em 2 anos só com esse ICMS ecológico. Tá? Agora, a respeito da barragem de contenção do Córrego das Almas, o projeto já ficou pronto. Procurei o Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitando recurso. O projeto é avaliado em quase 5 milhões de reais, né? E estamos com muita esperança que o Ministério do Desenvolvimento Regional passe esse recurso para fazer essa obra, porque senão toda obra que a gente fizer aqui para baixo do Córrego das Almas pode ir por água abaixo, porque apesar da obra que ficou bem feita agora, a canalização bem feita, mas a água não cabe toda na entrada do córrego lá, muita água viria pela superfície. E também solicitamos do Ministério do Desenvolvimento Regional para começar a obra da ET, né, através da Codevasf, pelo menos 5 milhões esse ano para começar a obra. Então são coisas para a população ficar sabendo. E realmente, uma coisa que a Ieda falou, político não gosta de fazer nada debaixo da terra, né, que não apareça. Mas a gente tem que fazer de tudo. As pessoas precisam ter coisa bonita para ver também, até para não dar depressão, né? Porque se ficar pensando só coisa ruim, não dá. Tem que ter uma praça bonita, que as pessoas tenham prazer e satisfação de ver. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Olívio. Aqui está presente também o Eduardo, né, da Emater. Recentemente trocou, né, a Emater no município. O Eduardo assumiu há pouco tempo, mas talvez ele tenha alguma contribuição em relação ao que se falou do diagnóstico nas áreas rurais, né, muitas soluções individuais. Eduardo, sinta-se à vontade. A gente sabe que está chegando aí faz pouco tempo no município, né? Sinta-se à vontade se quiseres comentar algo. E lembrando, pessoal, a gente colou de novo ali no chat o link para preencher a ficha de participação, então é bem importante ali vocês preencher, que é um modo de a gente registrar bem aí a presença de vocês. Sobre os demais setores, pessoal, vocês falaram de resíduos, drenagem, aí sobre o abastecimento. É um documento bastante extenso, né? A Isadora precisou de um esforço muito grande, né, de síntese, né, porque é um documento bastante extenso mesmo, né? Então, se vocês precisarem de algum detalhamento, de alguma parte que vocês acham que mereça detalhar, a gente pode fazer.
Também lembrando que é um processo, né? Essa conferência ela trata especificamente de um dos produtos, né? Do diagnóstico, né? Então, as próximas etapas aí vocês vão ser convocados novamente para, se agora é a identificação dos problemas, né? Depois serão as soluções, né? Na forma de quais projetos, quais ações que deveriam ser realizadas, né? Lembrando que o plano, ele tem um rol, né, de ações em que não só a ação, mas um custo da ação, como é que ela vai ser feita, quando ela vai ser feita, né? Então, por isso é bem importante estar com um diagnóstico o mais próximo possível da realidade, né, para a gente não errar depois lá no outro produto que é o remédio, né, digamos assim, para os problemas do saneamento. Vocês estão muito quietos aí. Hoje tem novela, sábado tem novela também. Acho que a gente está concorrendo com a novela. Eu acho que o pessoal tá ligado na novela aqui. Sábado à noite é complicado, né? Mas a gente precisa saber de vocês se esse plano, se o que a gente apresentou é de fato o que a realidade do município, se está faltando informação, se a gente deixou de abordar alguma situação que acontece na rua de vocês. Esse silêncio a gente concorda que sim, ó. Depois, se vier faltando informação. Talvez, ao colocar na rede social, no Facebook, anunciar para a população, pode ser que apareça alguma novidade, né? A participação está pequena, mas a gente vai passar para divulgar, né? Para as pessoas assistirem e dar ideias também. Bom que fica gravado, né? Dá para compartilhar depois, né? Gravação. Bom, pessoal. O Oscar levantou a mão. Uhum. Pode falar, Oscar, por favor. Só para comentar o seguinte, embora a usina, né, tenha uma representação muito grande, a nossa agricultura ela é muito diversificada. Nós estamos aí numa plena colheita de soja e o plantio da segunda safra, né, que é o milho. E a nossa agricultura de leite, a nossa pecuária de leite, a nossa pecuária de corte é muito forte. Ficou parecendo o seguinte, que a gente é um município muito ligado à cana. Não, nós temos uma agricultura muito diversificada, mas realmente muito diversificada mesmo, viu? Só para registrar aí. Eu estou abrindo aqui o produto para ver o que eu escrevi nessa parte, porque como o Christian falou, nessa apresentação... E lembrando também que Bambuí... Oi, pode falar, Ulisses. Lembrando que Bambuí é a capital mundial da própolis verde, né? Então, é um produto muito importante. Sim. Como a gente estava falando, né, essa apresentação ela tinha que ser muito breve, então na hora eu falei só da cana. Mas eu escrevi aqui no produto que Bambuí se destaca na produção de café, arroz, milho, soja, cana, leite, carne bovina. Além disso, caolim, né? Então, acho que tem tudo aí, mas se tiver faltando algum, vocês podem me dizer que eu acrescento na versão final. Joia. Oscar, por favor, tem a palavra. Que aqui também é o berço do Alisson Polinelli, né? Que é o patrono, né, da agricultura do Cerrado. Só para lembrar isso, né? O nosso candidato aí ao Prêmio Nobel. Tá certo? Boa lembrança. A gente programou mais ou menos até umas 9 horas, né, a reunião. Estamos chegando no Isabel. final.
vocês vão preparar um documento depois para a gente poder manter isso, sempre colocar isso em evidência, essas propostas que vocês fizeram, preparar um material para a gente poder divulgar isso? O fluxo da elaboração basicamente é composto por vários produtos, né? Então, hoje nós tratamos de apenas um deles, que é o diagnóstico. Já está elaborando já o prognóstico, né? Programas, projetos e ações. Na medida em que a gente vai aprovando isso com a agência Peixe Vivo e com o comitê, esses documentos eles estão submetidos ao grupo de trabalho, né? Então, é um grupo de trabalho formado por servidores da prefeitura e também por entidades e organizações do município, né? Se eu não me engano, 23, se eu não me recordo agora, 23 membros. E esses membros, eles recebem esse documento e eles têm um prazo, se eu não me engano, eles tiveram mais de uma semana, né, Lígia? Acho que deu mais de uma semana, não mais, eu acho que quase 2 semanas, talvez, de prazo para eles avaliarem, criticarem, né? E nos mandarem eventuais correções ou sugestões. Após esse período agora, hoje da conferência, esse documento ele vai ser, praticamente, ele está fechado, está consolidado com o que a gente levantou hoje, por exemplo, de questionamentos, como foi o caso da acadêmica, que eu não lembro agora o nome, que ela fez o TCC dela, a Isadora vai considerar, vai avaliar. Então, esses ajustezinhos que a gente fez agora hoje, com base no que vocês nos informaram, mas é um documento já consolidado. Aí, para a próxima etapa, tem todo um processo, né? Primeiramente, uma reunião com o GT, depois a gente faz uma rodada de oficinas, que é para coletar a opinião das pessoas em relação a projetos, programas e ações. Aí a gente vai elaborar esse estudo, né? Assim, uma versão bem mais, assim, fechada. E aí nós vamos lá para a segunda conferência, que é para tratar realmente da solução. Então tem todo um processo. Nas redes sociais a gente divulga lá os eventos, né, na verdade, e separado, né, os eventos que só o grupo de trabalho participa, né, que ele é nomeado pelo prefeito, e os eventos que são abertos à comunidade, né. Então, a comunidade, ela tem momentos que ela pode participar e deve participar, né. A gente, essa vez, anunciou em rádio, anúncios pagos no Facebook, cartazes, acho que de todas as rodadas, acho que foi a que a gente mais investiu em mídia, foi essa. Mas, infelizmente, nem sempre o investimento ele é revertido em participação efetiva, né? Então, por isso que a gente pede a ajuda de vocês, assim, é fundamental, né? O grupo de trabalho é formado por 20 e tantas instituições. Cada uma dessas instituições representa um segmento e tem lá os seus usuários, tem o seu público-alvo, né? Então, é importante que cada um de vocês do grupo de trabalho, principalmente, né, consigam mobilizar os seus. É muito mais fácil para vocês, né, do que um agente externo como nós, né? Vocês têm uma força política, né, institucional muito mais forte que a nossa. Por favor, Ieda, tem a palavra. Complementando a fala do Oscar, a gente tem, né, agricultura familiar e agricultura urbana também. Essa semana, por exemplo, lá em casa foi tudo da agricultura urbana, né? A vizinhança oferece, né, pelo WhatsApp. Tem quiabo, tem isso, tem aquilo, aí você vai, né, pede o tanto que você, né, vai consumir. Então, assim, tem muito disso também, né? Que agora, pela falta da feira, né, que tinha todo final de semana, ficou mais difícil, mas nem por isso o pessoal deixa de plantar, né, e patrocinar as coisas aí da região. É pouco, mas é muito bem feito, muito bem produzido, né, agrotóxico, sem nada, né, a gente fica pensando só nos grandes produtores e tal, mas tem os pequenos que querem fazer a coisa certa. Então, boa noite para vocês, obrigado, foi um prazer trabalhar com vocês. Obrigado, Ieda. Até a próxima, no próximo evento. Mas antes disso, eu vou passar então para o Oscar, levantou a mão novamente. Pode falar, Oscar, por favor. Oscar, está nos ouvindo?
Desculpa. É só para saber se foi feita alteração na rádio. Se foi, os anúncios foram feitos na rádio de Bambuí. Olha, eu não, acho que, se não me engano, foi feito em 2 rádios. Eu não vou saber exatamente quais são. Vocês comentaram uma outra rádio local, né? Acho que foi feito em 2 rádios. Uma regional, acho que abrange Bambuí, e uma outra. Posso te confirmar isso. Porque da outra vez, né, eu até comentei isso, que vocês falaram que ia ser feito na rádio tal, e eu falei, não, a rádio mais escutada na cidade aqui, a rádio local é essa, né? Só para saber se foi feita essa alteração, tá ok? Sim. Não, eu lembro, eu passei para comunicação isso, eu acho que foi alterado isso. Aliás, alterado não, acho que foi incluída a rádio, acho que mantiveram a regional também. Mas eu te confirmo com certeza isso na segunda-feira, né? O Facebook, ele teve uma pequena participação, acho que no máximo 6 pessoas ao longo da nossa transmissão aqui, que é curioso, porque nos demais municípios a gente teve uma participação bem maior, assim, pelo Facebook, né? Então, talvez tenha que checar para ver o que aconteceu aí nesse meio do caminho aí, né? Talvez alguma falha nossa, ou, né, de comunicação, porque o Facebook geralmente é a página sempre mais conhecida, né? A prefeitura é a página do Facebook onde as pessoas mais conhecem localmente, assim, né? Então, pessoal, da nossa parte, era isso. Agradecemos demais a presença de vocês. Boa parte do GT tá presente aqui, pessoas de fora que eu acho que não tinham participado dos demais eventos. Agradecemos demais mais a participação e esperamos encontrá-los, então, nas próximas rodadas aí. Vou passar a palavra para a Paula, da Agência Peixe Vivo. Por favor, Paula. Obrigada, Christian. Bom, obrigada para todo mundo que participou. Realmente, né, a gente sempre espera uma participação maior, mas, assim, eu peço para quem está aqui hoje para nos ajudar mesmo a divulgar. A prefeitura colocando o link, né, da conferência lá na página do Facebook, que repassem para outras pessoas assistirem. E a Profil tem um canal de comunicação aberto, né, Christian? Então, quem assistir e tiver algum comentário, alguma coisa, né, que sintam-se à vontade aí para dar opinião também. E que vocês nos ajudem a divulgar para que nos próximos eventos a gente tenha realmente mais participação, né? A gente ainda tem, acho que é a parte mais importante, né, que são os programas, realmente, os projetos que vão vir no plano. Então, se a gente tiver uma participação aí nos próximos eventos, que já vai ser bem válido. É isso, muito obrigada a todos, boa noite, e, assim, em nome, né, da agência e do comitê, a gente tá bem feliz de ter esse plano sendo elaborado aí, pertinho da nascente de São Francisco. Tudo de bom, pessoal. Um bom final de semana para vocês, bom descanso. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença de todos. Christian, prazerão revê-lo, né? Gente, não tem mais. Tá certo? Só um comentário, né? Eu acho que eles adoram o Bambuíra perto da nascente, né? Eles foram lá visitar, viu? Oi? Não escutei. Eu falei Tinha mais um microfone. Não acreditou muito que Bambuí era perto da nascente do São Francisco. Vocês foram lá visitar, né? Fomos na Serra da Canastra. Foi maravilhoso. Precisamos voltar. Precisa trazer o Christian aqui, não precisa? É verdade. Precisamos voltar e ver a Serra da Canastra todo mundo junto. Eu estive em Bambuí, a Lígia e eu, no ano passado, mas foi por um compromisso com o GT, né? Então não foi possível fazer um roteiro turístico. A gente conheceu uma parte do interior de São Francisco de Assis, a gente conheceu, mas tem que voltar mesmo. Tomara que a gente tenha uma melhora aí no quadro, né? As meninas, né, e o menino passaram o final de semana aqui, né, e perguntaram, eu falei, não, é pertinho, vão lá